Menorá na TV traz hoje para você uma figura exponencial do mundo judeu brasileiro. É o presidente da comunidade judaica do Rio Grande do Norte, o nosso queridíssimo Flávio Hebron. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Não saia daí, fique conosco. Certamente muita coisa que você não sabia você vai aprender hoje. Que bom falar contigo, querido. É um prazer enorme ver você por aqui, bater esse papo com você e, mais do que isso, conhecer as peripécias, os avanços, as dificuldades da comunidade judaica do Rio Grande do Norte. Eu vou começar saudando a tua presença e, como começo sempre, perguntando como é que você se envolveu com as coisas do judaísmo, porque cada um de nós tem um caminho que nos leva mais ou menos ao mesmo lugar, mas são caminhos muito diferentes, e eu queria saber qual o caminho que você percorreu. Olha, aqui foram 3 doses de uísque. Opa! O Samuel Gabay, que foi o nosso ex-presidente aqui, em final de mandato... E nosso amigo comum. Grande figura, grande figura. Esteve aqui em casa e começamos a tomar um uísque, ele e o pai dele, e no final eu estava candidato a presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Foi dessa Mas forma. antes disso, para eles chegarem até a tua casa, algumas boas você andou fazendo por aí. Isso é que eu quero saber. Olha, eu venho de Manaus, né? Certo. Eu sou de Manaus e, enfim, sempre frequentei a comunidade israelita do Amazonas. Aqui em Natal, eu vim para Natal a primeira vez em 91, mas depois voltei para o Rio de Janeiro. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro. Eu sou formado em Direito pela Cândido Mendes, de Ipanema, né? Depois eu fiz mestrado também na Cândido Mendes, mas no centro. E aí, finalmente, em 2008, eu me mudo em definitivo para Natal. Me aposentei, vim para cá e comecei no Yom Kippur, Pessa. Samuel sempre me convidava e eu sempre ia aos Hagim, né, da comunidade. Então foi a partir desse contato inicial que eu comecei a participar das atividades do Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Anteriormente a isso, você viveu em Israel. Eu queria que você contasse um pouco da tua família, da tua vida, como você se inteirou das questões judaicas como ser humano, o que te levou a Israel, como é que foi a tua vida aqui no Rio de Janeiro, e depois nós vamos partir para a questão da comunidade judaica do Rio Grande do Norte, que é uma comunidade muito interessante, por tudo que você já me contou, pelo aspecto do sucesso dos Bnei Anusim aí no estado. Enfim, você vai me contar essa história toda, mas eu quero começar a partir da tua vida. Sou de Manaus, né? Eu sou de uma família assimilada, né? Meu pai é judeu, minha mãe é católica. Nós somos 5 irmãos. Dos 5, 3 vieram para o judaísmo. 2 são seculares, não seguem nenhuma religião. E eu, desde rapazinho, com 17, 18 anos, eu sempre dizia, não, eu vou para Israel, eu vou morar em Israel. E, de fato, aos 20 anos, eu fiz a Aliyá. Inicialmente, eu fui como Toshav Arai, né? E comecei a estudar, fiz o kibbutz, no Ulpan Kibbutz, no Kibbutz Haogen, próximo a Netânia. E depois fui para Becheva fazer o TACA, né, o preparatório da universidade. Eu fui admitido em 2 universidades, na de Haifa e na de Bar-Ilan. Eu preferi, por uma questão de comodidade, ficar no centro do país, mas eu não fiquei muito tempo em Israel. Meu pai, a minha família paterna, ela tem um problema congênito no coração, e meu pai estava de férias, porque minha mãe é de Natal, e eles vieram de férias aqui, e meu pai teve um infarto fulminante, e aí me ligaram. Faleceu? Não, graças a Deus não faleceu, faleceu já, mas anos Sim, depois. não desse episódio. Não desse episódio, exato.
E aí eu voltei, né? Os médicos disseram que era muito difícil ele se recuperar, mas se recuperou, graças a Deus. Viveu mais uns 20 anos ainda. Ele tinha Bom, 40 anos quando teve, né? O infarto. Eu também tenho esse mesmo problema. Eu infartei com 35 anos de idade, a primeira vez. Enfim, voltei para Manaus e de Manaus eu resolvi descer para o Rio de Janeiro, né? Aí concluí a faculdade e sou advogado, tenho mestrado em Ciências Penais e Criminologia e mais recentemente eu resolvi voltar a estudar História, né? Eu sou aluno da Universidade Federal aqui e, enfim, está tudo parado agora com o com a Covid, né? pandemia. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque uma das coisas que você acaba de dizer me chamou a atenção. Tua mãe católica, teu pai judeu, dois irmãos que não seguem religião, alguns outros católicos. Eu queria Não, os outros saber são judeus. Os outros são judeus. Os outros são judeus. Por que você escolheu o caminho do judaísmo? Você tinha uma boa ligação com teu pai? Foi essa ligação que te levou? Foi alguma outra circunstância? Isso é interessante, porque eu sei disso e você também sabe, e aqui existem alguns Bnei Anussim já de volta à comunidade judaica que estão nos assistindo, inclusive presidente de sinagoga aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, como é o caso da nossa querida Elisa, e ela está aqui nos assistindo, e eu acho muito interessante essas histórias, porque eu não tenho a menor dúvida que entre 30 e 40 milhões de brasileiros têm origem judaica e não sabem, não têm a menor consciência disso. E essas histórias, elas são importantes para mostrar às pessoas como essa coisa funciona. Se você quiser contar para a gente, eu acho que é uma passagem muito valiosa para todos nós. Claro, claro. Veja bem, nós em Manaus não tinha, como não tem ainda, um colégio judaico, né? Certo. Então nós estudávamos no melhor colégio de Manaus, o Dom Bosco, o Salesiano Dom Bosco, e ali também estudavam todas as famílias judias de Manaus que tinham posses e que, enfim, tinham educação como essencial e fundamental na formação dos filhos, enviavam para esse colégio. Então, todos os meus colegas judeus estudavam no mesmo colégio comigo, né? E depois nós tínhamos a hebraica, né? A hebraica em Manaus, a gente era a extensão do colégio. E eu frequentava, talvez em função do que meu pai era judeu, mas era um judeu secular, ele também não era religioso, né? Então acho que Quer foi dizer, no muito teu mais caso bem foram as exposto. amizades que foram te carregando para esse campo. Exato, exato. E as mesmas amizades que eram as minhas, o mesmo aconteceu com os meus irmãos, né? Sim. Com a minha irmã Zâmia e com meu irmão falecido já, o Leopoldo, que era o caçula, né? Tiveram o mesmo caminho. E eu me lembro também, a gente viveu, eu estou com 60 anos hoje de idade, a gente, quando tinha de 10 para 13 anos, a gente viveu aquele auge do início do processo em que o Estado de Israel tentava se firmar enquanto uma nação forte, né? Eu vivi a Guerra dos Seis Dias, aquilo marcou muito profundamente a minha consciência, né? Então, aquilo me deu a sensação do pertencimento. Eu Certo. pertenço a uma coisa muito grande e eu tenho muito orgulho em fazer parte disso. Então, essa noção do pertencimento, ela vem desde menino, né? Desde 10, 12 anos, a gente tem isso e eu sempre cultivei com muito orgulho as minhas origens judaicas por parte de pai, né? E Ok, minha conta. Tá, pois não, pode parte falar. materna, minha mãe era católica, mas era uma católica secular. Então a gente não tinha religião dentro de casa, né? E meu pai sempre deixou isso muito claro. Vocês escolham o que vocês se sentirem melhor, que vocês quiserem.
Então a opção foi pelo judaísmo. Ô, Flávio, eu estava dizendo aqui logo, antes de você entrar, que você carrega um sobrenome que eu gostaria de carregar também. Hebron, como você sabe, você morou em Israel e, independente disso, você é estudante de história e, além disso, você lê. Você sabe que lá estão os túmulos dos nossos patriarcas. Isso. E naquela fortaleza, que também é frequentada por muçulmanos, porque eles têm os mesmos patriarcas que nós, em determinado sentido, e você leva esse sobrenome. E você me contou a história do teu sobrenome, eu achei fantástica, mas eu queria que você contasse para a gente. Veja bem, nomes e judeus é uma coisa que dá uma tese de doutorado, né? Porque a gente se muda de um canto para o outro, muda de nome, adapta o nome, enfim, o nome dos meus avós quando chegaram, era Evron, sem o H, não era o nome da cidade, né? E no cartório registraram errado. Eu acho que o cara ouviu o nome e devia ser um leitor de Bíblia, e aí anotou Hebron, né? E você sabe que no Brasil, depois que está registrado o sobrenome, você Não morre tem com jeito. aquilo ali, não tem jeito, né? E quando eu tive em Israel, eu tive, vendo a parte de documentação, eu fui no Misrad Pinim, e eu disse, olha, eu quero voltar a ter o meu nome da minha família, né, que era Evron. E lá a moça que estava me atendendo disse, não, não troque não, porque Hebron é um nome ivri, né, um nome muito mais bonito do que Evron. E aí Eu teria te dito a mesma coisa. eu mantive o nome, né? Nossa família toda, todo mundo é Hebron, né? Conta pra gente como é que se forma a comunidade do Rio Olha, Grande do Norte e qual é o patamar em que ela se encontra hoje. a gente está fazendo um grande resgate da história da comunidade. As pessoas às vezes perguntam, pô, mas tem judeu no Rio Grande do Norte, e como é que é isso e tal. E aqui as primeiras levas de imigração judaica para Natal, elas ocorreram no século XIX, 1890, né? E depois Natal fez parte de um corredor que vinha de Salvador a Natal. Você tinha Natal, você tinha Recife e você tinha Salvador. Então era uma imigração basicamente asquenazita, né? Aqui no século XIX ainda tiveram duas famílias de origem francesa sefaraditas, mas basicamente a comunidade do século XX ela foi uma comunidade asquenazita formada por poloneses, por ucranianos, basicamente ucranianos, né? Que muitas vezes foram primeiro para a Palestina, como Israel se chamava ainda no Império Otomano, e de lá vieram para cá. É, essa comunidade ela existiu até 1968. Em 1968, se eu não me engano, os Wolfson foram os últimos a sair daqui, foram para Recife, foram para o Rio de Janeiro, foram para São Paulo. Quando você diz que ela existiu até 68, é que as pessoas migraram, foram embora do Rio Grande do Norte. Foram embora. Quer dizer, foram embora. A cidade de Natal ficou livre de judeus, é isso? É verdade. Você sabe que Natal, durante a Segunda Guerra Mundial, foi onde tinha a maior base americana na América do Sul. E a importância dela, porque ela dava todo o suporte à invasão do norte da África e depois a China, as operações da China, passavam pela base aérea de Natal. Então, houve um fluxo de soldados, de militares judeus, que Grande. tiveram a vida ativa junto à sinagoga e à comunidade de Natal, então, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mas depois Natal entrou num declínio econômico muito grande e as famílias resolveram se mudar, né?
Então, a sinagoga que tinha e o cemitério que tinha no cemitério público do Alecrim, é, enfim, ficou sem ninguém Sem tomar conta, administração. sem administração, e a sinagoga foi doada ao Hospital do Câncer, Certo. com uma cláusula de que se em 20 anos o prédio não tivesse sido ocupado, ele retornaria para uma comunidade judaica, caso existisse em Natal ela. E aí é quando começam a se organizar, surgem os Anusim. Não havia ainda judeus no final dos anos 70, início dos anos 80, em Natal. Então, os Anusim foram os grandes heróis desse momento. Eles foram lá, brigaram com o Hospital do Câncer, resgataram o patrimônio, né? A nossa sinagoga hoje nós temos uma sinagoga novamente em Natal em razão dessa ação dos Bnei Anusim, né? Então, os Bnei Anusim têm um papel muito importante na nossa comunidade e nós somos muito felizes com toda essa participação, essa atuação. A comunidade e os Anusim são uma só, né? Aqui convivemos judeus com judeus não regularizados ainda, né? Mas são judeus, praticam judaísmo, têm origens judaicas, né? São origens mais remotas, mais antigas, mas são de origem judaica. E muitos, inclusive, com documentação, com árvore genealógica, enfim. Os Anusim daqui, eles tomaram um caminho que era de praticar o judaísmo e não aceitar fazer conversão, porque eles alegavam que eram judeus e que praticavam o judaísmo há 500 anos de forma criptojudaica, né? Mas não há comprovação, não há documentação que prove que o que eles estão afirmando é dessa maneira. E era uma coisa, Samuel, inclusive, quando me passou a presença, Flávio, não toque em conversão com os Anusim de Natal, porque eles não fazem. Eles criaram todo um processo interno chamado retorno, que é uma coisa que nós temos também na religião judaica, o retorno, e só que praticado todo ele aqui em Natal. Eu gostaria de colocar minha posição com relação a essa questão. Com muita tranquilidade, muita calma, eu contei para você que eu viajei de Santa Catarina até a Paraíba. Não conseguimos ir até o norte, nem ao nordeste do Brasil e tampouco ao sul. Mas em 10 estados visitamos comunidades Bnei Anusim, comunidades judaicas organizadas Bnei Anusim. Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Goiás. Eu falei Bahia? Falou. Enfim, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu fico me lembrando do que eu li e do que eu compreendi, de que os judeus, quando saíram, os escravos egípcios, quando deixaram com Moisés a escravidão, eles eram judeus e não judeus. Todos os escravos egípcios saíram com Moisés. Judeus e não hebreus e não hebreus. Se nós sabemos que a história é verdadeira, que os reis de Espanha e Portugal inutilizaram a possibilidade da religião judaica na Península Ibérica. E se nós sabemos que essas pessoas migraram também para o Brasil. E se nós sabemos que essas pessoas se consideram judeus, que coragem teria um rabino para dizer que A, B, C ou D é ou não é? E aí eu pergunto a você, você vai olhar para mim aqui, você vai ver que eu tenho olhos azuis. E como na comunidade judaica do Rio Grande do Norte, eu venho de família ucraniana. E aí eu pergunto a você, o pessoal que nascia há 2000 anos
em Hebron, tinha olho azul? Olha, eu. Qual é a minha origem? Da onde é que eu tenho que mostrar atestado que eu sou judeu para quem? Eu não dou direito a ninguém questionar o judaísmo alheio. Porque, inclusive, quando os judeus rabinos, por uma série de circunstâncias que eu não vou falar aqui agora, você deve conhecer, e eu não vou alongar e tomar o teu tempo, mas eu quero falar isso aqui para terminar. Quando os judeus eram oriundos do pai judeu no casamento, os rabinos, por uma série de valores, decidiram modificar essa história da Idade Média para cá. Então, passaram a ser filhos de mães judias aqueles que eram considerados judeus. A cada tempo, essas coisas se modificam. Está na hora de nós reconhecermos que os Bnei Anusim, que querem ser judeus de verdade, sejam recebidos de braços abertos. Eu queria só deixar registrada essa minha posição. Acho que hoje uma grande parte do judaísmo brasileiro já conhece ou já ouviu falar alguma coisa dos Bnei Anusim, e eu acho que a opinião é como a sua, é favorável, né? Sem São dúvida. praticantes, praticam, se sentem, por que não? Nessa questão, o que que eu vejo? Eu sou muito legalista, né? Minha formação é o direito, então existem procedimentos e processos para adentrar o judaísmo. Essa foi a minha primeira missão enquanto presidente. Eu comecei a conversar com cada um em separado dos membros da comunidade, porque eu já sabia de antemão que eles tinham uma posição de não conversão. E aí eu disse, olha, o que que acontece com nós somos judeus, né? Nós, os judeus reconhecidos, nós nascemos com um ônus. Nós, a pecha do antissemitismo, todos nós temos, né? Mas hoje nós temos um bônus. Se um dia vier a acontecer que não se permita, mas se um dia acontecer o que aconteceu na Europa, no Brasil, nós temos Israel. Temos para onde ir. Tá? Os Anusim, eu disse para eles, vocês têm dois ônus. Vocês sofrem do mesmo preconceito que nós sofremos, tá? E vocês não são reconhecidos como judeus pelos judeus. E terceiro, vocês não têm nenhum bônus. Se acontecer o que aconteceu na Europa aqui, vocês não têm para onde ir. E aí foi quando eu consegui fazer... Enfim, as posições mudaram, eles optaram de fato, alegando principalmente a questão dos filhos, né? Os filhos não têm direito a ir a Israel estudar, entrar no programa do Taglit, do Massá, nada disso é acessível a um Bnei Anus. Então, eles refletiram e concordaram com fazer a conversão. A tua posição. Isso. E você sabe, nós somos uma federada, nós somos federados a CONIP, né? E aí eu imediatamente entrei em contato com o Fernando Lautenberg, que era o então presidente, expliquei a Fernando que nós tínhamos conseguido reverter aquela situação, que era uma situação que dava uma certa... Incômoda, uma situação incômoda. Uma situação incômoda face às outras federações, né? O Rio Grande do Norte era maciçamente uma federação anucita. Nós temos 15 famílias judias e temos 45 famílias anucitas, ou seja, tem mais anucita do que judeu em Natal, apesar que todos praticam judaísmo e nós todos nos reconhecemos enquanto judeus aqui em Natal. Então, o Fernando me disse, Flávio, fica tranquilo, vamos buscar uma solução. E Fernando procurou o rabino Michel Schlesinger, da CIP em São Paulo, e ficou tudo acertado para nós, em março do ano passado, iniciarmos
o processo com a vinda dos rabinos a Natal, a treinar os nossos. Nós temos 3 morim em Natal, eles iam ser treinados dentro de toda a metodologia Massorti, e iam se iniciar as aulas e com o acompanhamento mensal dos rabinos, enfim, e no final desse ciclo se iniciariam as conversões de pequenos grupos, né? Seria uma coisa, um processo que ia demorar aí uns 4 a 5 anos A para pandemia regularizar. atrapalhou, né? Aí a pandemia chegou e interrompeu esse processo, né? Me conta como é que funciona. Me conta como é que funciona, depois que você terminar teu raciocínio, como é que funciona a comunidade? O que acontece aí? Como é que as pessoas se relacionam? Que tipo de festividade vocês celebram? Quais são os problemas que vocês têm? Ficou acertado que a solução estaria aí, né? Nós solucionaríamos a questão, regularizaríamos toda a comunidade do Rio Grande do Norte e, e com isso se abririam novas portas, novas perspectivas, né, de vida comunitária, a maior participação de idas a Israel, enfim. Bom, a nossa comunidade é uma comunidade pequena, são 210 pessoas. Nós temos em Natal a Sinagoga Braz Palatnik, que funciona dentro do prédio do Centro Israelita, do Rio Grande do Norte. É um prédio antigo, ele é de 1929, já foi reformado 2 vezes. A última reforma foi agora, no período do segundo semestre de 2020. Nós fizemos uma grande reforma. Enfim, ela hoje está com segurança, tem porta blindada, tem sistema de monitoramento de câmeras. Nós a adequamos Modernizou, vocês modernizaram o prédio e colocaram Isso, o prédio de acordo com o que a comunidade necessita. exato, é todo climatizado, né? Então, nós temos no prédio a sinagoga, onde nós realizamos o nosso Shabbatot, todas as nossas festas. Quando são festas, festivais maiores, e o prédio é pequeno, não comporta todos se reunirem ali, nós fazemos ou no salão de festa do prédio dos Gabai, ou então alugamos um salão de festas, né? Então, aqui nós temos todos os Hagim são comemorados, né? Pesach, Purim, Shavuot, Kippur, Rosh Hashanah, enfim, todos os Hanukkah, Simchat Torah, enfim, tudo, né? A atuação, a partir da minha gestão, eu mudei um pouquinho as coisas. As coisas funcionavam muito no campo da religião só, né? A sinagoga era o grande centro da vida comunitária do Cine. Eu mudei um pouquinho porque eu cresci, eu tive vida comunitária, né? Você é Então, Flamengo, rapaz. Isso aí é eu também fantástico. sou flamenguista. E joguei muito futebol na Chomera Tsair ali Aqui no Rio. no Botafogo, no Rio, né? Eu nunca fui da Chomera, mas os meus amigos no Rio eram da Chomera, então a gente ia Era jogar a Rua das futebol. Palmeiras, não? Rua das Palmeiras, Rua das Palmeiras, exato. Então aqui o que nós fizemos? Fizemos primeiro, conseguimos que a comunidade resolvesse pela regularização. Ponto 2, fizemos uma reforma de estatuto. Nós não tínhamos um quadro de sócios, né? Nós tínhamos por mês aqui R$ 500, R$ 600 para pagar a luz, a água, e essa é a nossa sorte que o prédio é próprio, né? Mas fizemos uma modificação no estatuto, criamos uma diretoria de juventude. Nós estabelecemos que, no novo estatuto, que havendo uma hipótese de encerramento da comunidade, o nosso patrimônio vai para a CONIB,
né? E havendo um retorno, surgimento de uma nova comunidade, a Conib então retornaria essa propriedade para a comunidade, de forma a garantir esse nosso patrimônio, né? Nós fazemos a manutenção do cemitério, que está lotado, o cemitério israelita do Alecrim, e criamos escola de hebraico, uma escolinha de hebraico, escolinha de judaísmo, de história judaica e de história de Israel, que funcionava presencialmente na sede do Cine, onde nós temos um salão de estudos com biblioteca. E eu solicitei a duas Haverot, que são doutoras em educação, a elaboração de um projeto de educação judaica para crianças, né? Maravilha. Isso está sendo feito. E a diretoria de juventude, eu, através de contatos, eu tinha feito contatos o ano passado, o ano retrasado, para tentar trazer o Dror Bonim para Natal. Mas aí, a minha surpresa, o Rafael da Shomer Tzair, aí do Rio, Chegou primeiro, chegou na me frente. ligou e disse: olha, a gente vai ter um prazer imenso, queremos ir para Natal. Eu disse: sejam bem-vindos. Então, hoje, Maravilha. nós vamos ter a Shomer, que é muito importante na formação do caráter judaico das crianças, dos adolescentes, né? E dá a essas famílias anuncitas, porque o judaísmo não é só rezar, não é só praticar a religião. Nós temos todo um universo que compõe o caráter, a personalidade, a Perfeito. lógica de nós existirmos, né? Ela é um conjunto de outras coisas que nos formam, né? A religião, claro, é básico, é basilar, ela é fundamental, mas os movimentos juvenis, a educação na comunidade, a educação no lar, o papel da mulher, então tudo isso a gente está trabalhando aqui para, de fato, fortalecer a nossa comunidade. Nós temos, além Ô, de Natal, nós temos uma outra comunidade que é filiada ao Cine, que é a Sinagoga Beit Yaakov de Tibau, que fica na divisa com o Ceará, né? É uma comunidade pequena, são 6 famílias, mas que também estão integradas, estão debaixo do certo. nosso guarda-chuva, né? Me conta aqui o seguinte: você tem problemas de gente que não gosta de judeu por aí? Olha, em qualquer parte do mundo você vai encontrar pessoas que não gostam de judeus. Aqui certamente também tem, mas nós não temos nada organizado, né? Não há nenhuma organização antissemítica trabalhando nas universidades. A gente sabe que o PSOL é um partido que tem posturas anti-Israel, né? Ser anti-Israel não quer dizer ser antissemita. É uma questão de postura ideológica, é um outro problema. Mas eu digo contra judeu. Existe uma sinagoga, um dia ela aparece pichada, o cemitério Não, aparece quebrado, alguém escreve artigos contra os judeus na imprensa, ou isso não rola por aí? olha, aqui nós não temos nenhum grupo organizado, não. Já até aconteceu no passado de colocarem nas ruínas do que foi a antiga sinagoga algumas suásticas, né? Mas já faz muito tempo isso. Hoje não há nada nesse momento organizado contra judeus aqui no Rio Grande do Norte, né? E nós estamos muito atentos. Se você me permite, eu ia acabando me esquecendo de falar. Nós estamos começando agora, nós precisamos adquirir o terreno do cemitério, né? Então, uma das formas que nós descobrimos para adquirir fundos para isso, nós estamos criando um centro de genealogia do Centro Israelita. Nós temos 3 genealogistas na comunidade e há todo um nicho de mercado que são pessoas que querem a cidadania portuguesa. E para isso tem que ter todo o processo comprovado com árvore genealógica, com essa coisa toda. Então nós estamos iniciando o Centro de Genealogia do Centro Israelita,
né? Com esses Que, aliás, é um 3 trabalho sensacional, porque me parece, eu não tenho bola de cristal, não, mas me parece que muitos judeus de origem familiar, que não têm a menor noção de que são judeus, por alguma necessidade, vão acabar se aproximando e se transformando em bons judeus. É. E outra coisa, os que procuram a cidadania portuguesa são tanto voltados para o público cristão novo, né, os cristãos, Sem como dúvida. para famílias judias também, né? Nós Claro. temos aqui famílias judias originárias lá do Pará, os Gabai, que conseguiram a cidadania, né? O esposo da minha sobrinha que mora em Israel também são judeus sefaraditas e também conseguiram a cidadania portuguesa. Então isso é uma possibilidade que está aberta tanto a judeus quanto a cristãos que provem a sua ascendência judaica, né? O caminho Me fala, me conta aqui como é que funciona o mundo judeu em termos profissionais. Que tipo de profissionais vocês têm aí dentro da comunidade judaica? Nós temos, basicamente, são profissionais liberais, né? Nós somos profissionais liberais e funcionários públicos. Essa é, basicamente, a característica socioeconômica da nossa comunidade. É uma comunidade Classe pequena, média. classe média, e isso assim, as grandes comunidades, por exemplo, como Belém, né? Os pais diziam assim, vocês têm que estudar. Os caras estudaram, aí foi tudo ser doutor, advogado, dentista, e os comerciantes que financiavam as comunidades. Tiveram que fechar as lojas. Isso afetou profundamente a forma de as comunidades se manterem, né? Isso já não aconteceu em Manaus. Com o advento da Zona Franca de Manaus, houve uma explosão de comércio, de indústria. Então, essa é a grande diferença do que aconteceu em Manaus com o que aconteceu em Belém. Então, Belém, Recife, Fortaleza, Natal, elas têm essa característica. São comunidades de classe média, né, profissionais liberais, o que leva nós não temos nenhum patrono, né, nós não temos ninguém que financie. Ou melhor, qual é a maior qualidade da tua comunidade? Qual é o defeito que você gostaria de substituir por uma qualidade melhor, por uma condição melhor? Olha, a comunidade ela é fantástica, né? É uma comunidade pequena, aguerrida, que se manteve esses anos todos sem nenhum patrono, sem nenhum financiador, sem ajuda das comunidades judaicas do Rio, de São Paulo, do Amazonas, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Então, é uma alegria muito grande ver essa força que eles tiveram do nada, retomar o imóvel, né? Tiveram que entrar na justiça, fizeram uma primeira reforma, enfim, eles são bravos, né? São bravos, me dá de fato muita alegria. Agora, você sabe que em todo canto, onde tem mais de 2 pessoas, sempre tem briga, né? Mas a briga não é ruim, não. Brigar é bom. Quando o objetivo a ser alcançado é um objetivo social para melhorar a qualidade de vida das pessoas, vale a pena, não tem problema. E aqui nós tivemos um caso muito sério, houve um cisma grande, né? Mas Samuel, no final do mandato dele, conseguiu reaglutinar e eu, no meu, dei continuidade ao processo e pacificamos, né? Graças a Deus. E a questão era essa dos Bnei Sim? Não. Não? Não. Os Bnei Sim aqui, eles se posicionam sempre... São pacíficos. Não, também brigam. Mas eu acho que a questão não foi entre Anusim e judeus, não. Aqui a briga não foi essa, não. Tanto que tinha Anusim de um lado, tinha Anusim do outro lado, tinha judeus... E qual era o cerne da questão? O que estava em disputa? Eu até hoje não descobri. Até hoje eu não descobri.
O meu querido irmão, e eu tenho muito prazer de poder dizer a você que você é um amigo que você tem aqui no que eu sou um amigo seu que você tem aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que eu tenho um amigo chamado Flávio Rebron aí no Rio Grande do Norte. Obrigado, Eu meu. quero que você, para a gente ir dando fim à nossa conversa hoje, porque nós em outras oportunidades vamos voltar a conversar, eu queria que você falasse sobre alguma coisa que eu não te provoquei, mas que você considera importante falar e depois você se despedisse. Eu vou só voltar à questão do centro israelita, do centro de genealogia, né? Pois não. Essa é uma proposta, é um trabalho que é voltado para judeus e para cristãos de qualquer parte do Brasil. Nós trabalhamos com pessoas que já nos contactaram de Santa Catarina, de Pernambuco, da Bahia, daqui do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba. Então, essa proposta de trabalho, nós receberemos pedidos de qualquer parte do país. A comunidade está organizada, né? Nós vamos ter eleição agora para a sinagoga, ah, de forma a ter sempre processo de unificação total, né? A administração da sinagoga era de um grupo geracional que está saindo, que está se aposentando, e nós estamos formando uma nova diretoria que representa toda a comunidade. É muito importante isso, né? Porque a sinagoga é o centro da vida comunitária, né? Sem dúvida. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer a todos os nossos comunitários aqui, que são gente muito brava, né? Nós estamos com a sinagoga maravilhosa, esperando só o vírus ser domado, né? Para que a gente Será. possa voltar. Sim, será, sem dúvida, será. E nós possamos voltar a nos congregarmos na nossa sinagoga, nos nossos estudos na biblioteca, com o hebraico, com o judaísmo, com história, né? E, enfim, nós temos aqui um excelente relacionamento com as nossas comunidades vizinhas, né? A SIC do Ceará, hoje o atual presidente é o Gilbert Miniones, Está na minha e lista. Ele está na minha lista. Daqui a uma semana eu gente, vou ligar para ele. Vou gente convidá-lo para bater muito um papo boa, comigo. gente muito boa, Ronaldo. Tenho Um certeza espetáculo disso. de Tenho ser certeza. humano, de amigo, de companheiro, e com nossa querida Sônia Schertman, né, de Recife, Em Recife também está na lista. Vou que já falar com ela preside. semana que vem. Nós todos somos pequenas comunidades, né? Salvador, Recife, Fortaleza e Natal. Agora, Recife é, de fato, das pequenas a grande comunidade do Nordeste, hein? Pela expressão cultural que tem, pela expressão religiosa, pela organização comunitária que é fora de série, fantástico. Bom, nós aqui temos anualmente um grande evento, né, que é a Semana de Cultura e Pensamentos Judaicos do Rio Grande do Norte. Esse evento tinha um outro nome, tiveram outros eventos anteriores a essa nova nomenclatura. Nós resolvemos fazer esse evento em comum com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, no primeiro ano da semana, nós fizemos, foi muito interessante porque foram vários painéis englobando ciência, religião, filosofia, artes, política, eu não me recordo agora, mas tinha um sexto tema. E aí nós convidamos pessoas importantes, figuras relevantes do judaísmo, né? Nós tivemos professores da Universidade de Tel Aviv, da Universidade Nacional de Brasília, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós tivemos a Stand With Us conosco aqui durante uma semana,
a Stand With Us, além das palestras nas O André universidades, Last. o André André Leist, Last. isso, meu querido André Leist, nós fizemos uma programação também nas escolas públicas da Maravilha. periferia, da Maravilha. periferia de Natal. Quer dizer, pessoas que jamais teriam a visita, uma palestra de gente de renome desse peso, nós levamos para a periferia de Natal. Né? Foi um evento muito bacana. Esse ano de 2020, com a pandemia, a gente não pôde fazer o evento presencialmente, e aí nós resolvemos fazê-lo virtualmente. E aí decidimos trabalhar o tema Bnei Anusim, né? E nós convidamos 2 rabinos, o rabino Michel, como a visão massortida do fenômeno Bnei Anusim. Anussita, e um rabino ortodoxo, que foi nosso querido rabino Sami Pinto. Sami Pinto. A Sami Pinto é carioca, é amigo nosso daqui do Rio. Isso. E no outro foi um debate entre 2 intelectuais brasileiros, ambos judeus. Né? O Maravilha. Renato Arquias, antropólogo, doutor em antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, e a doutora Daniela Levi, de São Paulo, da USP, né? Formada na USP de São Paulo, com aquela obra fantástica que é Do Recife a Nova York, né? Do Recife a Manhattan. Espetacular. Que é fantástica, que mostra essa epopeia que foi a saída dos judeus de Recife, né, de parte dos judeus do Recife, em direção ao Caribe e a Nova Amsterdã, que hoje é Manhattan, Nova York. Né? Meu querido irmão, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo. Eu preciso que você se despeça. É uma pena, mas nós vamos falar de novo. Quero te agradecer a oportunidade, né, de me dirigir ao teu público, em todo o Brasil, né, quiçá fora do Brasil também, em Israel deve ter gente assistindo, né, e Verdade. mostrar que aqui na pontinha do continente da América do Sul a gente tem uma comunidade pequena, mas vibrante, né, querendo desenvolver cada vez mais o seu judaísmo, a sua cultura, o seu caráter judaico, né, na formação das crianças, dos nossos jovens, e dar esse exemplo, né? Nós somos uma comunidade mista, temos judeus, temos anusim, convivemos em paz e trabalhamos na proteção e no encaminhamento da melhor forma que a gente pode encontrar para solucionar a questão dos anusim. A gente sabe que não pode solucionar a questão no país todo. Muito obrigado pela audiência. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias e horários em que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Até lá!